Fala, gente, tudo bem? Vamos seguindo aqui agora falando sobre as permutações com repetição. É um tópico, né, um caso especial das permutações, e aqui normalmente os problemas envolvem anagramas, tá bom? Como é que funciona isso? Bom, a título de exemplo, vamos pegar aqui uma palavrinha simples, para a gente entender o conceito, tá? Palavra ovo. A palavra ovo a gente sabe claramente que tem aqui, ó, duas letras iguais. A letra V. Então, se a gente fizer, observe que eu só troquei de cor aqui para que vocês percebam essa troca. Então, essas duas letras que trocaram de lugar, se fosse letras diferentes, evidentemente nós teríamos aqui anagramas diferentes. Mas como as letras são iguais, isso significa que essa permuta entre duas letras iguais não gera um novo anagrama. Então, veja, houve a permuta, mas essa permuta não produziu algo novo, algo diferente. Então, a gente pode dizer que essas duas palavras são iguais, tá? Então, quando a gente vai fazer anagramas aqui, por exemplo, a palavra Piracicaba, a gente nota que tem muitas letras repetidas. Então, eu preciso fazer esse desconto. Não posso considerar isso, essa permuta de letras iguais, como algo diferente. E para fazer esse desconto é muito simples. A gente vai considerar a quantidade total da palavra de letras, né, que é N, assim como se não tivesse repetição. E vamos descontar a partir desses símbolos aqui, o alfa, beta e lambda, é exatamente o fatorial dessas repetições. Professor, não entendi não. Aqui vamos para o exemplo que fica mais fácil. Ó, a palavra Piracicaba, que é o que o examinador propõe aqui para a gente, embora não seja isso que ele queira, ó, ele fala o seguinte: sabendo-se que cada anagrama da palavra Piracicaba é uma ordenação das letras, e aí ele fornece as letras para a gente. Se o examinador tivesse pedido simplesmente assim, ó, calcule para mim os anagramas da palavra Piracicaba, aliás, para fazer esse exercício a gente vai ter que calcular isso, você simplesmente contaria as letras da palavra Piracicaba, nesse caso aqui são 10, né? E faria a permutação destas letras. Eu já vou fazer essa conta porque nós vamos precisar dela para responder o exercício. Então, simplesmente nós faríamos aqui a permutação de 10 elementos. Mas claro que há repetição. Nós temos a letra I, ó, que se repete duas vezes. Então, aquelas letrinhas que apareceram ali em cima, a alfa, elas vão indicar, por exemplo, as repetições de cada letra. Nesse caso aqui, o 2 indica a repetição da letra I. O beta pode representar, por exemplo, a repetição da letra A, que no caso são 3, ó. Então, 3, letra A, e por aí vai, tá? Nós temos aqui três letras que repetem. A letra C também poderia falar que seja aqui a letra lambda, que é a letra C. Enfim, se a gente notar repetição, essas repetições são indicadas aqui em cima e o mais importante, elas vão passar para cá dividindo, ou seja, para reduzir. Se eu fizer o anagrama da palavra Piracicaba permutando 10, vai dar um número muito grande e contando as letras iguais que trocaram de lugar. E isso não pode ser contado. Por isso que a divisão acontece para esse número cair, reduzir e fazer essa correção, tá bom? E aqui nós temos, portanto, o 3, ó, e o 2. Basicamente, é responder essa conta aqui, ó, é 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes, não pode esquecer, 3 fatorial vezes o 2 fatorial. Gente, isso aqui dá um número grande, né? Eu, evidentemente, já adiantei essa conta. Então, temos aqui o 10, você vai ter que fazer isso, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 2, vezes 1, e corrigir aqui embaixo por 2 vezes 1, que dá 2, por 3 vezes 2, que vai dar o 6, e aqui vezes 2. Pronto, 3 vezes 2 vezes 2. Quando a gente faz essa continha aqui, ó, vai dar 151 mil, tá? 151 mil, tinha feito ela ali, e 200. Esse é o resultado do nosso produto aqui, ó, 151.200. Professor, o que é isso? O que número é esse? É a quantidade de anagramas da palavra Piracicaba. Simples assim. Se o examinador tivesse perguntado isso, a conta estava feita, tá bom? Mas não foi exatamente isso que ele perguntou, e é uma questão que, inclusive, é bem trabalhosa. Não digo trabalhosa, mas um problema de um nível maior, até porque caiu para engenheiro da Petrobras, né? E ele pede o seguinte, olha, quantos anagramas, essa é a pergunta dele, vamos responder o que o examinador pediu. Quantos anagramas são os anagramas, né? Quantos são os anagramas da palavra Piracicaba que não apresentam as duas letras as juntas? Professor, como é que é o negócio aí? Ele não quer,
Veja, ele quer excluir os anagramas em que a letra A apareça junto uma com a outra. Então, ó, quantos são os anagramas da palavra Piracicaba que não possuem as duas letras As juntas? Então, professor, o que eu vou ter que fazer, gente? Eu vou ter que tirar desse total aqui, ó, desse total dos anagramas, eu vou ter que excluir aquelas palavras que vão possuir o A junto. Duas letras A juntas, tá? Professor, mas como é que eu faço isso, gente? Nós vamos calcular quantos anagramas tem as duas letras As juntas, tá bom? E depois nós vamos voltar aqui e descontar. Só que não é simples assim, né? Tem uma outra coisa, uma outra situação aqui que a gente precisa considerar. Mas enfim, primeiro eu calculei todos os anagramas. Segundo, o que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou obrigar que a letra A, duas delas, né, fiquem juntas. Aqui, ó, letra A você vai ficar junto com a outra, certo? Tá, tudo bem. Como nós temos 10 letras, lembra de novo daquela ideia de colar isso? Bom, eu tenho 10, peguei duas, joguei junto, né? Então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho 8 letras para permutar e esse bloquinho aqui que eu vou deixar junto. Professor, eu vou ter que permutar o A com A? Gente, olha que interessante, aqui não precisa, porque se eu permutar o A com A é a mesma coisa, tá? Mas em tese eu deveria fazer 2 fatorial. Bom, enfim, ficaram aqui para a gente quantos espaços, né? Quantos espaços? Ó, 1 espaço, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, são as 8 letras mais o bloquinho 9. Logo, essa conta aqui que nós vamos ter que fazer, ó, é a permutação de quantos elementos, professor? De 9, que é o bloquinho e as 8 letras. Só que a gente não pode esquecer de forma nenhuma que aqui nesse bloquinho, nesse conjunto de letras, nós temos a letra C e nós temos a letra I que estão aqui dentro, entre as 8, tá? Professor, ainda tem a letra A aí também. Tem a letra A, veja que eu peguei duas, são 3, eu peguei duas e colei. A outra está solta aí na bagaceira. Bom, então como eu quero essas letrinhas aqui juntas, eu vou fazer o seguinte, nós vamos pegar o fatorial de 9, só que aí eu tenho que descontar a letra I e tenho que descontar a letra C, tá bom? Bom, aí vamos lá, vai ser o 9 fatorial dividido por 2 fatorial vezes o 2 fatorial. Quando a gente faz esse resultado, ou faz essa continha, o valor que nós vamos encontrar é de 900 ou de 90 mil, já adiantei aqui, né? 90.720, pronto. 90.720 são palavrinhas em que a letra A está juntinha, colada, a duas letras, tá bom? Só que tem um outro problema aqui nesse exercício. Você poderia simplesmente falar, bom, agora já foi, né? Vou pegar essa quantidade e diminuir essa. Mas tem um outro detalhe que eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Essa letra A que eu coloquei junto aqui, ó, a letra A, elas de fato estão juntas aqui, nesse bolo. Só que dentro dessa quantidade de anagramas em que a letra A está junta, presta atenção. Letra A, estão juntinhas, certo? Certo. Só que aquela letra que eu deixei solta, o terceiro A, em algum momento ele também ficou aqui colado, tá? Ou seja, em algum momento ele se aproximou dos dois As e formaram aqui os três As juntos. E aí o que o examinador quer ou está sugerindo que a gente faça? Ele quer que eu exclua as palavras, né? Ele quer as palavras em que dois As estejam juntos, ou seja, ele quer que dentre o total de anagramas eu exclua aqueles anagramas em que os dois valores, né, que os dois As estejam juntos. Ponto. É essa a quantidade. Só que o que acontece é o seguinte, quando eu venho aqui e diminuo essa quantidade, eu vou estar excluindo as palavras em que o A e o A apareceram juntos, mas eu vou também excluir algumas situações em que o outro A se aproximou dessa dupla e formou um trio. Então, essa conta que eu vou fazer, isso menos isso, vai excluir, além das palavras que estão com os dois As juntos, também as palavras que estão com os três As juntos. E o examinador falou para excluir só as que estão com os dois As juntos. Aí você fala, meu Deus, professor, e aí? E aí o que nós vamos fazer? Eu vou calcular quantos anagramas os três As estão juntos, porque aí eu devolvo essa quantidade para o resultado final. Veja, são 151.200 todos os anagramas. Dentre isso eu tenho 90.720 que os dois As estão juntos. Mas dentro desse total, existem palavras em que os três As também ficaram juntos, porque o A estava solto, em algum momento ele se aproximou. Então, se eu reduzir, eu vou tirar
os anagramas que começaram com, ou que possuem 2 As juntos, mas também vou tirar os anagramas que estão com 3 As juntos. E eu não posso excluir esses que estão com 3, porque o examinador só pediu para tirar os que tem 2. Que confusão, né, professor? Então aqui o que eu vou fazer agora é simplesmente colar, obrigar que os 3 As fiquem juntos, aqui, e vou passar, né, de novo, formar uma coisa só. Aqui eu estou obrigando que os 3 fiquem juntos. Esse valor eu vou devolver. Porque se eu diminuir isso menos isso, eu vou estar excluindo também esses casos. Aí eu vou pegar esses casos, calcular e devolver para a minha conta. Aí o raciocínio segue análogo. Aí nós vamos ter agora, são 7 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espacinhos, tá aí? E esses 7 espacinhos, nós vamos juntar esses 7 espaços com o outro espaço, que é o trio, né? E vamos então calcular a permutação. 7 mais 1 dá 8. Novamente a gente não pode esquecer que aqui eu tenho repetições da letra C e da letra C e da letra I, tá bom? Tenho 2 repetições aí. Ponto, isso é importante. Quando a gente faz essas continhas, vai ser o 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, tá bom? Descontando aqui as repetições da letra C e da letra I. Esse resultado dá 10.000, né? E 10.680. 10.000, aliás, dá 10.080. Pronto. O que nós vamos fazer agora para finalizar de fato o exercício? Eu vou diminuir esse valor desse e somar com isso, tá bom? Vai ficar então a resposta final aqui da gente. Então, nossa resposta vai ser o seguinte: 151.200 menos, aí eu tiro as que estão com os 2 As juntos, conforme o examinador solicitou, só que aí eu tenho que acrescentar aquelas que têm 3 As juntos, que é 10.080. Isso vai produzir para nós o resultado de 70.560, que é o nosso gabarito, tá? 70.560 anagramas. Como eu disse, é uma palavrinha, é uma questão de um nível alto, mas é importante a gente compreender o que é, né, o que são os anagramas aí com as permutações com repetição. Só vamos lá, mais um exemplo aqui sobre as permutações com repetições. O exercício um pouco mais tranquilo, né, que é a questão anterior, pede o seguinte: o número de anagramas da palavra biblioteconomia. Como é que é, professor? O negócio aí, biblioteconomia. Eu vou ter que fazer um anagrama disso aqui, palavra gigante? Não, veja. Ele quer saber qual é o número de anagramas da palavra biblioteconomia iniciadas pela palavra biblioteca. Então aqui ele já pegou metade da palavra e já fixou. Tem que começar com isso. Então a gente só vai misturar as letras finais ali da palavra biblioteconomia, tá bom? Basicamente, ele pegou esse pedaço aqui da palavra, deixa eu passar aqui uma divisória, tá? Ele pegou o O da palavra biblioteco e trocou aqui de posição com A, ou seja, esse A vai ter que vir para cá, né? Para a posição do O, e ele liberou essa outra letra, a letra O, ela veio para se juntar com as outras 5, né? Veja, N, O, M, I, U, A. Saiu, formou a palavra biblioteca, a gente pode até escrever ela aqui, biblioteca. Pronto, daqui para lá é que nós vamos começar a permutação. De quais letras que sobraram aí? Bem tranquilo, né? Sobraram para a gente a letra N, a letra O, a letra M, a letra I, o A saiu e entrou a letra O aqui no lugar. Então ficou assim, letra O que nós vamos permutar, a letra O, a letra N, O, a letra M, a letra I e a letra O que voltou. Então o que está acontecendo? São, portanto, aqui no finalzinho da palavra, 5 posições, 5 letras para a gente poder fazer essa permutação. E você tem que ficar muito atento que a letra O ela aparece 2 vezes. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é permutar 5 elementos, são 5 letras. Cuidado com a repetição da letra O. É só isso. Então, vai ser aqui 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Prontinho. 5 fatorial é 120. Vamos dividir isso no 2. Resultado 60. Uma questão mais tranquila, né? É aí, portanto, o nosso gabarito. E para finalizar essa parte de permutação, nós temos um caso bem específico de permutação circular. O nome sugere, né? É quando você tem os elementos dispostos em um círculo, em uma circunferência, tá? Ou em algo que dê essa ideia.
Só como seria isso? Vamos imaginar aqui, ó, seguinte situação. Você tem uma mesa. Nesta mesa nós temos aí 4 pessoas. A pessoa que está aqui nessa posição A, a pessoa está sentada aqui na posição B, a pessoa está sentada aqui na pessoa C e aqui a pessoa D. Gente, se nós pedirmos para essas pessoas trocarem de posição entre elas da seguinte forma, a letra A, né, a pessoa A vai sentar aqui, ó, a pessoa B vai sentar aqui, a pessoa C vai sentar aqui, ó, e a pessoa D vai sentar aqui no lugar da pessoa A. Se a gente analisar, veja que a pessoa A continua do lado da pessoa D, como antes, a pessoa C continua do lado da B e continua do lado, né? Continua do lado da D, aqui a pessoa C, onde é que ela veio parar? Ela continua do lado da D e continua do lado da B. Então veja que houve uma troca de lugares entre essas pessoas, mas assim, se a gente analisar, é a mesma organização. Então a permutação circular tem esse problema, que você, quando, né, tem algumas situações em que você muda os elementos de posição, e isso não gera algo novo. É uma coisa parecida com as permutações com repetição. Tá bom, pessoal? E aí como é que eu faço para corrigir isso? É simples. Você vai dividir por n. N é o número de elementos que serão permutados aqui na nossa situação circular. Então, se 5 pessoas estão sentadas em volta da mesa, em uma mesa circular, a gente indica com PC, é uma permutação circular de 5 elementos, você vai fazer o fatorial de 5 elementos e depois dividir isso pelo próprio 5. Isso acaba produzindo para a gente uma situação bem interessante, ó, que alguns livros colocam como fórmula da permutação circular. E de fato, quando você abre o fatorial de 5, o 5 cancela e o que sobra para a gente é o próprio 4 fatorial. Então, isso acaba levando alguns livros a colocarem esta fórmula aqui, ó, da seguinte forma. Permutação circular de n elementos é n menos 1 fatorial. Só como assim n menos 1, gente? 5 menos 1, 4. 4 fatorial, tá? Por conta dessa simplificação que acontece. E aí, para a gente fixar um pouquinho esse tema, vamos responder duas questões aqui. Repara, Laira fará aniversário e, para comemorar, juntará um bar com mais 5 amigas. Então, cuidado, é Laila mais 5 amigas. De quantas formas Laila e seus amigos podem sentar-se ao redor de uma mesa circular? Então, um problema direto, ele quer simplesmente aqui que a gente calcule. Agora, cuidado, ó, Laila e mais 5 pessoas. Então, nós temos aqui 6 pessoas que se sentarão em uma mesa circular. Logo, vai ser a permutação de 6 elementos, né? Laila mais 5 amigos. Aí, como fica, professor? Vai ficar 6 menos 1, se você aplicar aquela ideia que a gente resolveu, né? Vezes o fatorial. Então, isso produz para a gente o 5 fatorial. 5 fatorial, a gente já sabe que é 120, tá? Vão guardando esses números aí, porque eles aparecem bastante. Se você não preferir essa representação, pode fazer assim. 6 fatorial sobre 6 fatorial. Isso vai acabar fazendo, né, com que surja de novo aquele 5 fatorial que a gente trabalhou e esse resultado é 120 também. Tá bom? Prontinho. Agora veja a letra B. Um problema já um pouco mais interessante. Ó. De quantas formas Laila e seus amigos podem sentar-se à mesa circular, sabendo que Laila, João e Maria permaneçam sempre juntos. Então a situação aqui agora impõe aquela ideia de pessoas ficarem juntas. De novo, o professor vai ter aquela confusão de ter que considerar uma coisa só. Mesmo jeito, tá, gente? Mesmo jeito. São raciocínios aí muito clássicos na análise combinatória. Então, a Laila, o João, né? São 6 pessoas, ó. O João e a Maria, elas vão, ou eles vão, né, ficar aqui juntos. Os outros 2 amigos poderão se sentar em qualquer lugar. Amigo 1 e o amigo 2. Então, o que está acontecendo aqui é que a Laila, o João, vão formar uma única coisa. Eu vou aqui fazer, né, a junção deles. Então, eles representarão uma coisa só. Então, nesse caso, eu fico 1, 2, 3. Isso mesmo, são 3 pessoas aqui, porque esse grupo ele vai acabar ficando ligado, colado. Então, aqui é como eu vou chamar de P, uma pessoa só. E esse grupo, a gente tem que tomar cuidado que eles podem se movimentar ao longo da mesa, né? Eles podem aqui vir para cá, por exemplo, esse A1 pode vir para o lado de cá, enfim. O que nós temos aqui é uma permutação circular com 3 elementos. Só que, de novo, muito cuidado, gente, tem 3 elementos aqui dentro. Ó.
a Laísa, o João e a Maria. E eles podem trocar de lugar entre si e ainda ficarão juntos. Então, ficar junto não significa ficar parado nas posições. Ficar junto é estarem, de algum modo, unidos, né, em um grupo. E repara que são 3 pessoas, então eu tenho que multiplicar essa permutação circular de 3 elementos por fatorial de 3. Isso vai produzir para a gente quanto? Bom, o 3 fatorial aqui, ó, né, que é da permutação circular, ou simplesmente 3 menos 2, você vai fazer isso, 3 menos 1 fatorial. Pronto, aqui é a circular dos 2 amigos mais o grupo, que são 3 pessoas, tá? Fiquem atentos aí. Vezes a permutação de 3, que é 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 2 fatorial, que é o próprio 2, e lá na frente vai produzir para a gente o 6. Ou seja, isso vai dar o quê? 12 modos diferentes, tá bom? 3 vezes 12 vezes 6 dá 12. Então, isso significa que eles podem se sentar aí à mesa, né? A mesa circular, dessa forma, considerando a condição imposta aí pelo examinador. Tudo bem, gente? Nós vamos voltar em breve para falar aqui sobre o arranjo e a permutação e já encerrando aí a discussão sobre os princípios da contagem. Até a próxima aula.